Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma noite de live. Essa semana estamos com convidados para contar um pouquinho da sua trajetória com o exame da OAB. Hoje continuamos aqui. Temos uma convidada muito especial, que é a Mônica. Deus. Olá, Mônica, Tudo querida! bom? Seja bem-vinda. Tudo bem? Primeiro, muito obrigada por aceitar participar da nossa live, falar um pouquinho aqui, né, da sua história, da sua trajetória. Fiquei muito feliz. Estou Obrigada, muito viu, feliz em Mônica? participar, poder contribuir com o pessoal que vai fazer aí a segunda fase, né? Ah, pronto. Querida, deixa eu te perguntar. Você passou na primeira vez que você fez Não, a prova não. ou não? Tentei mais. Então, me conte aí um pouquinho para Então, mim. professora, eu fiquei na dúvida sobre qual área que eu iria fazer, né? E assisti uma aula sua, inclusive indo para academia, decidi pela tributária. Era uma matéria que eu não dominava, mas eu me identifiquei muito com a sua aula. Então, eu fiz a primeira fase, já tinha tentado na época da SESC, porque eu sou formada desde 2007, e decidi fazer a primeira fase, passei, não esperava passar. E para fazer a segunda fase, iniciei o curso da senhora, e infelizmente eu fiquei reprovada, porque o controle emocional é muito importante. E aí eu descobri isso fazendo essa segunda fase. Fiz novamente o curso e fui fazer a segunda Mas, fase novamente. mas pronto, mas espera lá, calma. O que aconteceu a primeira vez que você fez a sua segunda fase e não passou? Você teve algum problema durante a segunda fase? O que você atribui assim que não passou? Você assistiu todas as aulas, fez todas as atividades? O O que aconteceu? nervosismo. Eu assisti todas as aulas, acertei as questões, né? Das 4 acertei 3. E a peça eu fiz certinho no rascunho. Quando eu fui passar limpo, eu passei errado. Mudei, eu troquei o nome da peça na hora de passar limpo. Era apelação e eu fiz a troca na hora de passar limpo. Mas é o nervosismo, a falta de confiança, serviu de experiência, né, para fazer novamente. Mas assim, eu aprendi muito. E aí você já fez logo em seguida o Não, seu fiz logo em exame ou seguida, não? fiz Como esse último foi? que teve. Que aí foi a EPL. Você Fiz fez agora, tô agora o fresquinha. último. Ai, que delícia! E aí, quando você foi para a repescagem, qual que foi sua postura? Como foi, assim? Porque tem muita gente que me fala que acaba indo mais nervoso, né? Mais preocupado, porque tem aí até o medo de ter que voltar tudo, fazer toda a primeira fase de novo, É, né? Como esse que medo dá foi? assim, né? De ter que fazer tudo de novo. Então a gente vai um pouco tenso, mas é importante assim, seguir muitas orientações que a senhora passa, sabe? De fazer os simulados no horário da prova. Isso ajuda bastante. E eu, particularmente, o que eu fiz? Como a gente não tem muita prudência no que a gente faz, por exemplo, entrar em rede social, às vezes a gente fala assim, vou ficar 5 minutos e acaba ficando 1 hora. E ali perde muito tempo. Então, eu dei um stand-by, né, nas redes sociais, me afastei um pouco. A vida social, que é uma coisa que eu gosto muito, também dei um stand-by, passei mais todos os finais de semana estudando, né? É claro que a gente não vai deixar a família de lado, vai tirar 1 horinha, 2 para a família, mas assim, ao invés, por exemplo, de 5 horas, ficar 5 horas dentro de uma festa familiar, eu ficava 2, entendeu? Reduzia e estudava, equilibrava. Eu acho que tudo é o equilíbrio, né? Perfeito. Aliás, você falou uma coisa que é muito importante, porque também quando você acaba se afastando de tudo, de todos, você sente Sim. essa falta. E às vezes acontece da pessoa tá estudando, mas tá com a cabeça lá na festa, né? E aí, então eu achei super bacana que você deu o seu jeito, tipo, ao invés de ficar 5 horas na festa, ficava 2. Pronto, né?
já atendeu ao seu desejo Uhum. também, né? Mas ficou focada ali, não perdeu um dia de estudo. Porque às vezes acontece isso, as pessoas acabam até se valendo do final de semana para não estudar, que aí sai. Só que, poxa, o final de semana é extremamente importante. E às vezes até para descansar o final de semana é importante, porque você tem uma carga de estudo muito grande. Eu não sei se foi o seu caso, mas tem muita gente que ainda está fazendo a faculdade ou trabalha o dia todo, aí vai estudar à noite. Então acaba pesando mais ainda. E ainda que não esteja trabalhando ou na faculdade, o fato de sentar para estudar e só estudar, que eles brincam, né? Só tá estudando, poxa, tá estudando tem muita coisa. Às vezes é até mais cansativo ainda, porque a pessoa fica tão ali, só naquele mundo de estudar, que faz falta realmente ver outras pessoas, conversar com outras pessoas, mas desde que seja dosado realmente, né? Então, achei bem bacana a tua colocação, que isso te ajudou, pelo que Sim, você falou, eu né? acho que tudo equilibrado é bom. Eu gosto de estudar escrevendo, eu memorizo mais a matéria, né? E eu, por exemplo, ia para academia, colocava o fonezinho, escutava a aula, chegava em casa, às vezes retornava àquela mesma aula e escrevia para poder fixar. Mas é importante também a questão da constância, né? Não desestimular, porque às vezes a gente desanima. Fica um dia sem estudar, vou ficar amanhã também, vou ficar. E aí vai passando, vai dar tempo de eu fazer esse simulado. Aí você só vai para o simulado, não assiste às aulas. E é importante você ter uma constância. Todo treino a gente tem que ter aquela constância. Se a gente quer êxito, a gente tem que ter a constância. Você estudava Todos os dias. todos os dias? Eu, assim, determinei para mim. Pelo menos uma hora. Por mais que eu estivesse cansada, uma hora eu tinha que tirar do meu dia para estudar. No mínimo, né? Perfeito. E além de assistir as aulas, e você já me falou que assistiu todas as aulas, né? Você também fazia os simulados, fazia as propostas de exercícios, Tudo. você fazia E, tudo. inclusive, eu comprei, adquiri o caderno de treino, né? O seu livro também. Tá pequeno. O caderno de treino eu presenteei uma pessoa que vai fazer agora em tributário. Falei para fazer o curso com a senhora também. Que coisa boa, Mônica, que coisa E, boa. assim, e outra coisa que é importante é não só fixar a matéria também, né? É ter o raciocínio jurídico, que é uma coisa que você bate muito na tecla e é importante, porque mesmo que você não saiba, assim, nunca treinei tal determinada peça, chega lá você consegue desenvolver. Por exemplo, a EPE é uma peça que a gente não treina tanto porque é difícil cair. E quando caiu, eu falei assim, gente, mas eu não tô acreditando, quase chorei de felicidade. Aí eu fui e consegui desenvolver, porque tendo raciocínio jurídico, você consegue desenvolver, né, o texto, desenvolver a parte material, né? Porque a estrutura é importante, mas a parte material também é. Isso que eu ia te perguntar, se você tinha decorado a matéria ou se você tinha realmente compreendido, desenvolveu o teu raciocínio jurídico. Isso que eu ia te Não, é perguntar. importante ter o raciocínio jurídico, porque você só decorar, chega lá, fazem uma pergunta um pouquinho diferente ou propõe alguma coisa um pouquinho diferente, você não sabe para onde ir, para onde correr. Não tem como. Então, ter o raciocínio jurídico na hora é importante. Mônica, e você achou que foi essencial fazer o curso Com da certeza. segunda Sem fase? curso, eu não conseguiria passar, não. Isso eu falo assim, com toda a certeza do mundo. Porque ele te dá a possibilidade de você ter a matéria já atualizada. Ele te fornece os simulados, que é importante participar de todos os simulados, porque tem a questão da correção, e você sabe exatamente onde você está errando, né? Você pode comprar um caderno de treino, fazer as questões, mas você, na hora de corrigir, talvez não tenha a mesma eficiência de um professor corrigindo, de verificar, de tirar dúvida, tirar as dúvidas, então, também é uma coisa que eu perturbei a beça, né, tirando todas as dúvidas, mas toda vez que eu tinha dúvida, eu tirava, porque ir com dúvida não pode. Né?
não pode mesmo. E você achou que o fato do curso ser online, você ficou abandonada? Ou você acha que não, que às vezes era até mais presente do que um curso presencial? Eu era, não sou mais, a gente tem que falar que era, né? Eu era um pouco indisciplinada para curso online, já feito já uma pós online e fui péssima. Mas quando a gente determina, né, quando a gente põe aquilo como meta, a disciplina ela vira obrigação na nossa vida. Então, tendo disciplina, o curso online é tão bom quanto o curso presencial. Às vezes até melhor, porque tem a facilidade de flexibilizar o horário. Para quem trabalha, para quem faz outras atividades durante o dia, a flexibilização é ótima. Eu também, eu confesso que eu fui professora de presencial muitos anos. E aí, quando eu fui convidada para ser professora do online, eu tinha um preconceito com o online. Eu pensava, poxa, mas vai gerar um distanciamento dos alunos. Eu gosto tanto daquele negócio de estar com os alunos, de abraçar. Eu sou muito assim. E no online, que já faz mais de 15 anos que eu estou no online, eu percebi que eu acabava até me aproximando mais dos alunos. Muitos alunos, às vezes, até vinham contando um pouquinho da sua vida particular, de alguns problemas que estavam enfrentando durante a preparação da prova. E aí eu via que, na verdade, a distância não tinha distância, né? Era o contrário, a gente acabava até ficando mais próximos realmente. Eu conseguia, às vezes, até ajudar mais pelo dado a esse contato. Então, Mônica, e assim, voltar aqui um pouquinho, que você passou por uma reprovação. Na primeira fase, você passou de Passei. primeira, né? Eu tinha feito na época da SESP, há muitos e muitos anos. E aí depois eu entrei na zona de conforto, vamos dizer assim, e passei esse período todo, desde 2007 até agora, sem estudar, sem preparar para nada. E de repente eu decidi, falei, agora eu acho que eu tenho que mudar. E o tributário, você não tinha trabalhado Não. ainda com tributário. Você escolheu fazer tributário porque se Foi. identificou. É importante também se identificar com a matéria, né? Eu trabalho na... Então, eu trabalho na área de consumidor, né? Não tem nada a ver com tributário, e tributário foi assim, é uma coisa que hoje eu sou apaixonada. E eu nunca imaginei ser apaixonada por tributário. Olha só, que bacana. Fico feliz de saber. E também uma coisa que às vezes muitos ficam preocupados. Ah, porque nunca trabalharam no tributário e aí de repente vão fazer tributário na segunda fase. Mas você mesmo falou, né? Que não trabalhava, mas se identificou com a matéria. E é isso o importante, é se identificar, porque serão muitas horas de estudo daquela matéria. Então, se você não se identificar, se você não gostar da matéria, é horrível. Então tem que gostar. E essa questão de nunca ter trabalhado, durante o curso a gente resolve isso, não é? Porque a gente começa do básico, como se você nunca tivesse feito nenhuma peça, e vai aprimorando, tanto que chega lá no final, você já tem o raciocínio jurídico formado e você está apta, inclusive, para sair do curso advogando. Sim. Concorda comigo? Sim, é engraçado que eu ainda não peguei a carteirinha, né? Tô na luta aí, mas já aparecem as coisas, já aparecem ações, né, para serem feitas. E, assim, é tranquilo. Depois que a gente faz o curso, a questão de fazer peça, de peticionar, é uma coisa que já vem mais natural, né? Bem mais natural. Até mais do que no trabalho. Apesar de ler inicial o dia todo, inicial o dia todo, é diferente você fazer, né? Eu leio, mas eu não faço, geralmente eu não trabalho. E no curso não, no curso eu fiz. Então, é assim, é muito mais fácil. Já sair preparada realmente para advogar. Se fosse para você elencar aqui 5 segredos seus que você utilizou para sair de uma reprovação e chegar na sua aprovação, o que você elencaria aqui para nós? Disciplina, renúncia, controle emocional, confiança e não desistir jamais, porque a persistência, ela leva ao êxito, né? E eu até diria mais um, né?
entender que o impossível não existe, desafiar a si mesmo. E ontem até a gente estava com uma convidada, diante do que você falou, que ela falou uma coisa muito bacana. Que ela falou assim, saber que, na verdade, passar no exame da ordem é algo que só depende de você, não é? Você tem que ter aí, ó, a disciplina, a renúncia, a confiança. Isso ninguém te dá, na verdade. Você que tem que sentar, estudar e ter isso em mente, né? Poxa, se eu quero passar no exame da OAB, tanto que agora pensa que você pode ir para todas festas familiares, pode ficar um tempão nas festas, porque você tira um peso das suas costas, que é o passar no exame da OAB, porque para nós, advogados, isso é extremamente importante. Quando a gente se forma e não tem a carteirinha da OAB, a gente fica numa zona ali meio cinzenta, né? Porque não é mais nem estagiário, não é advogado. A gente fica até perdido. Então, enquanto a gente não consegue essa carteirinha, a gente fica um tanto quanto desesperados. Você ainda que teve apenas uma reprovação, mas a gente vê casos de alunos que reprovam 2, 3 vezes. Eu tive uma situação que o aluno reprovou, o candidato reprovou 11 vezes na primeira fase. Então chegou um momento que ele falou para mim, Josi, eu vou fazer outro curso, porque direito não é para mim. E a gente falou, não, vamos lá, vamos ver o que está errando, o que está acontecendo e vamos continuar. E aí passou de primeira na segunda fase. Então era questão do nervosismo, era realmente a falta de confiança, não é? Mas o importante é não desistir. E aí... Pode falar. Então, a questão do controle emocional ela é muito importante. Na hora ali, se você não tem controle emocional, até o barulho da pessoa que está na sua frente passando o vadimécum, ele te incomoda. Então, tem que ter a concentração, tem que focar ali. E é uma coisa certa, só depende de você. Você falou que o aluno fez 11 vezes. Eu fiz 11 vezes autoescola para passar, porque era uma coisa que eu queria, mas chegava lá, eu ficava super nervosa e não passava. Eu acho que o nervosismo ele atrapalha muito. E eu estou dando esse exemplo assim de autoescola porque é eu acho que a gente não pode desistir, tem que persistir, por mais que não tenha dado certo na primeira. Eu fui lá na primeira vez, não deu certo, vou tentar de novo. Vou tentar o que eu estou errando aqui na primeira. Vamos reprogramar, porque vai dar certo, uma hora vai dar certo. Não pode desistir dos sonhos. Com certeza. Mônica, eu amei sua história, amei o seu jeito, tipo, é isso mesmo, não é porque você reprovou que você não vai mais tentar. O exemplo que você deu da autoescola, eu achei perfeito, porque, poxa, você não estava conseguindo passar, mas você queria aquilo. E aí, o jeito é fazer até conseguir. E não desistir. Infelizmente, algumas pessoas desistem no meio do caminho. E não é esse, não é esse o caminho, na verdade. A gente tem que fazer até conseguir realmente. Eu também não passei no meu primeiro exame de autoescola, não, viu? Fiquei nervosa, não passei. Eu fui passar no terceiro exame. Ainda foi bem, eu fiz 11 hoje. Mas eu lembro que na época eu tava assim, meu Deus, todo mundo dirige, por que eu não consigo? Amém? É uma frustração, mas eu acho que o segredo é esse, não desistir, por mais que não tenha dado certo na primeira, na segunda, continua, insiste, vê onde está errando, se reprograma, refaz o que você tem que refazer, e uma hora vai dar certo. Eu acho que tudo na nossa vida é assim, né? Tudo que a gente quer de verdade, a gente não pode desistir. Isso ficou 5 anos numa faculdade para concluir um curso, desistir. Eu entrei na zona de conforto por muito tempo, mas depois da autoescola, depois de tudo, eu falei assim, não, acho que agora está na hora de recomeçar. Vamos recomeçar e fui. Perfeito. E só para encerrarmos aqui a live, a Iris está perguntando quais foram os 5 top segredos para aprovar. Mônica. Disciplina, renúncia, controle emocional
confiança, não desistir jamais, e eu até citei mais um que é desafiar a si mesmo. Perfeito. E aí, só para encerrarmos a live, qual conselho que você daria agora para quem vai fazer esse exame da OAB? Não desistir, se matricular no curso, que é importante. Não só decorar a matéria, mas ir com raciocínio jurídico, porque isso ajuda muito. Quando vier uma peça que vocês não tenham, assim, nunca treinado na vida, se você tiver um raciocínio jurídico, você consegue desenvolver. Então, é importante desenvolver esse raciocínio jurídico durante o curso, aproveitar todas as oportunidades que o curso oferece, que são os exercícios, as aulas, não deixar nada passar. Se tiver dúvida, pergunte mesmo, pode perguntar a professora Josi que ela responde. Pode mesmo, pode E perguntar. é isso. Se você ainda não passou, se já tentou alguma vez, não desista, continue insistindo que você vai passar. Mas renuncie, às vezes, algumas coisinhas que você pode renunciar. Se tiver que sair um pouquinho da rede social, sai um pouquinho da rede social, depois retoma, mas continue insistindo. Mônica, muitíssimo obrigada. Adorei conversar com você, saber um pouco mais aí da sua história. Obrigada de verdade. E vou me despedindo aqui da live. Abro aqui a palavra para você se despedir. E, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, professora. É um enorme prazer estar aqui participando. Que vocês, né, que todo mundo que está assistindo consiga, que todo mundo se matricule. A professora Josi é uma ótima professora. Vocês vão ter todo o apoio necessário, tudo que vocês precisarem. Então, não desistam nunca, mesmo que na primeira não deu, vai para a segunda, enfim. Grande beijo, professora. Adorei participar da live. Obrigada, querida. E obrigada porque eu estava numa reunião, falei, olha, eu não vou conseguir entrar às 19 horas. E ela super compreensiva, não, então vamos fazer às 21. Aí eu sei que eu consegui terminar a reunião, liguei para o pessoal da minha equipe e falei, ó, veja se ela pode entrar, porque aí a gente já libera e ela entrou. Então, obrigada, viu, Mônica? Obrigada pela compreensão aqui. Obrigada mesmo. Um beijo grande e muito Obrigada, sucesso para professora. você, querida. Beijo. Muito